Vamos entrar. Então, hoje a nossa aula é o oitavo e o nono período, os dois últimos períodos, então, do Antigo Testamento, de toda a história bíblica. A gente tem visto aí, esse daqui é a visão geral do Antigo Testamento, então, essa daqui é a divisão da nossa Bíblia, e a divisão comum e a ordem que os livros aparecem na nossa Bíblia. O Antigo Testamento, então, ele é dividido em três grandes blocos. Primeiro, os livros históricos, que vai de Gênesis até o livro de Esther. Então, toda essa parte histórica que a gente está falando está de Gênesis até Esther. Depois, na nossa Bíblia, nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A grande maioria desses livros, na verdade, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, foram livros, na sua maioria, escritos no período do Reino Unido, que é no período de Davi, mas percebe que esses livros se encaixam ali dentro dos períodos históricos, do período histórico. Depois, os livros poéticos, na nossa Bíblia, você tem os profetas, os livros proféticos, e divididos os profetas maiores e os profetas menores. E o que nós temos falado é que tanto os livros poéticos quanto os livros proféticos se encaixam dentro dos livros históricos. Então, os dois segundos blocos da nossa Bíblia aí são livros que aconteceram e foram escritos durante, então, esses livros históricos da primeira parte aí do primeiro bloco da nossa Bíblia. E tendo uma visão aí geral, isso daqui é o que nós temos visto, e hoje nós vamos ver os dois últimos, então, mas uma visão geral da história do Antigo Testamento, a gente pode organizar a história da seguinte forma. Nós temos primeiro o período das origens, onde a origem do mundo, de maneira geral, está sendo trabalhada, está sendo descrita. Isso está escrito em Gênesis 1 a 11, também o livro de Jó é desse período. E você tem 2000 anos de história acontecendo, pelo menos nesse período. Depois disso, você tem o período dos patriarcas, que vai de Gênesis 12 a Gênesis 50. Percebe? Gênesis 1 a 50 trabalha do início do mundo de maneira geral. Agora, a partir de Gênesis 12, vai falar do início da nação de Israel, vai focar na história de Israel. E termina Gênesis, com Gênesis 50, com José levando, termina lá a parte finalzinha de Gênesis, com José levando toda a família para o Egito. Terceiro período, o Êxodo. Começa, então, o livro de Êxodo, 400 anos depois de José. Teve 430 anos de escravidão. Então, Deus levanta Moisés para libertar o povo. E esse período tem 40 anos. O povo sai do Egito, fica no deserto rodando 40 anos, por causa aí da incredulidade. A gente já viu isso. E esse período tem 40 anos. E Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os livros desse período. Depois você tem o período das conquistas, liderado por Josué. Então, Israel, a nação, invade Canaã e conquista 31 cidades-estados, vence 31 reis e conquista aí a maior parte da cidade, do país, da nação, né? Do território, na verdade. Depois você tem o período dos juízes, 350 anos de um ciclo de falhas. O livro de Juízes narra isso, e o livro de Ruth também aconteceu no período dos juízes. Temos estudado esse livro aí nos cultos aos domingos. Depois nós temos o Reino Unido, vimos isso na semana passada. A história de Saul, Davi e Salomão, os três reis da época em que Israel foi um reino unido, e foi nessa época onde Israel expandiu seu território de maneira grande, e na época de Salomão foi a época, assim, a melhor época, a época de ouro do reino de Israel, onde o reino foi territorialmente maior, foi mais rico, foi mais próspero e assim por diante. Depois você tem o reino dividido, e aí você pode perceber que a maior parte do livro de Salmos foi escrito por Davi, então por isso que está nesse período. Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão, por isso que esses livros estão aí no período do Reino Unido. Depois a gente tem o reino dividido, vimos também na semana passada, e aí você vê a grande maioria dos profetas do Antigo Testamento exerceram o seu ministério durante o período do reino dividido. Hoje, então, e aí esse período durou 345 anos, hoje nós veremos o reino cativo e o retorno, 70 anos de reino cativo e 100 anos aí do retorno do povo. Isso daqui é uma coisa que eu não falei na semana passada, mas quando Israel se dividiu em dois reinos, então você tem aqui na parte de cima o reino de Israel e aqui na parte de baixo o reino de Judá. Então o reino do norte e o reino do sul. A nação então se dividiu nesses dois reinos, e Israel virou dois reinos, o reino do norte e o reino de Judá. E hoje então nós entramos no oitavo período, o período do reino cativo. Quais são os livros que descrevem então e falam desse período? Os livros desse período são os livros de Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os livros escritos então no período do reino cativo. O reino cativo ele é narrado no finalzinho do livro de 2 Reis, mas os livros desse período é Lamentações, que é Jeremias lamentando porque Israel caiu, o reino de Jerusalém caiu e eles foram levados cativos. Ezequiel é um profeta da época do exílio, e Daniel também foi um profeta
que viveu lá na Babilônia. Então, os livros do reino cativo são esses 3 livros aí. Período, 70 anos, de 606 a.C. a 536 a.C. Essas datas são datas aproximadas, às vezes, em alguns estudiosos vão falar alguns poucos anos a mais, uns 5 anos a mais, uns 5 anos a menos. Então, a gente não tem como precisar exatamente a data, mas é mais ou menos esse período aí, o período do reino cativo. Os personagens principais desse período são Nabucodonosor, Daniel, profeta Ezequiel e Jeremias, por causa do livro de Lamentações. E a descrição, então, desse período, o que aconteceu foi que a nação foi dividida em 2 reinos, e depois de anos de idolatria, a disciplina de Deus finalmente chegou, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Então, depois de anos, quando a gente lê os livros de reis e o período do reino dividido, a grande maioria todos os reis do reino do norte foram maus e dirigiram o povo para longe do Senhor, e dos reis do reino do sul, do reino de Judá, dos 20 reis que tiveram, somente 8 foram retos perante o Senhor. Então também a maioria desprezou a palavra de Deus, desprezou o Senhor, e o povo se afundou na idolatria. Então, depois de tanto tempo de idolatria, e Deus avisando, olha, eu vou levar juízo, eu vou derramar juízo, eu vou derramar juízo, se arrependam, consertem seus caminhos. E uma coisa que eu acho bastante interessante da história de Israel, gente, é que quando a gente lê a história, pensa na história que nós temos estudado desde que a gente começou até aqui. Quanto da história desse povo foi uma história onde o povo de fato estava firme com o Senhor, amando ao Senhor, buscando ao Senhor? São períodos muito curtos. A grande maioria da história de Israel é uma história de um povo rebelde. E Deus sendo paciente com esse povo, sendo paciente com esse povo, sendo paciente com esse povo, e sendo paciente de novo com esse povo. Só que até a paciência de Deus tem limites. E chega um momento onde ele decide, então, derramar disciplina sobre o seu povo. E uma coisa que é legal é que Deus derrama disciplina, mas mesmo assim, o povo de Israel e o povo de Judá continua sendo o povo de Deus e continua sendo... Ele derrama disciplina para ensinar o povo. Porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus gracioso, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus paciente. Mas quando a gente também passa dos limites, ele derrama disciplina, mas até a disciplina dele tem a ver com, muitas vezes, nos ensinar e nos aproximar dele. Então, esse é uma rápida descrição aí do reino cativo. Então, eu vou dividir agora essa parte do reino cativo. Eu vou falar rapidamente, primeiro, o que aconteceu com o reino do norte, Israel, e depois o que aconteceu com o reino do sul, ou o reino de Judá. O que aconteceu primeiro com o reino do norte? Lembre-se disso. Houve 10 tribos, então, das 12 tribos de Israel, 10 formaram o reino do norte, todas menos Benjamim e Judá, todas as outras formaram o reino do norte. Teve 19 reis e nenhum fez o que era correto aos olhos do Senhor, e o povo caiu numa idolatria profunda e persistente. Deus mandou profetas, o profeta Eliseu, o profeta Elias foi do reino do norte, mas mesmo assim o povo não se consertou, embora sempre tiveram homens fiéis de Deus no reino do norte. De maneira geral, a nação sempre se afastou e sempre caiu na idolatria, sempre viveu longe de Deus. Então Deus resolveu derramar juízo, e no caso do reino do norte, a gente falou lá na enquete, mas o reino do norte não foi levado cativo, o reino do norte foi extinto. Deus eliminou o reino do norte. Então a gente vê que Deus derramou disciplina sobre o reino do sul, o reino de Judá, mas o reino do norte, Deus decidiu que chegou o tempo, ele eliminou o reino do norte. O que aconteceu? No ano de 722 a.C., a Síria, que era um dos impérios, o império da época, todo poderoso da época, invadiu e dominou o reino do norte. Então eles invadiram e dominaram e chegaram com tudo. Enfim, invadiram e conquistaram o reino do norte e toda a nação de Israel, então. O reino do norte, desde a divisão do reino até a queda do reino do norte, passaram-se 209 anos. Esse foi o período que durou o reino do norte. Parte do povo, e aí esse é um ponto importante, os assírios, eles tinham uma tática de dominação. Então, qual que era a tática de dominação dos assírios? Eles dominavam um lugar, dominavam uma nação, e para que a nação não se fortalecesse e fizesse uma revolta contra eles, o que eles faziam? Eles tiravam um pouco do povo que morava naquela nação e mandavam para outros povos, e pegavam outros povos e traziam para morar naquela nação e para se misturar com aquele povo. Porque o que acontecia? Quando outras nações vinham e se misturavam com aquele povo, a força cultural deles e a cultura deles era enfraquecida, eles perdiam as raízes culturais deles, muitas vezes eles perdiam até a língua, eles deixavam as suas religiões naturais de lado e começavam a se misturar com o povo. E o que acontecia era o seguinte:
O Império Assírio tinha como propósito, então, formar um império só com um território muito vasto. Então, eles misturavam todas as nações, porque aí, no fim, não eram várias nações debaixo desse império, mas uma nação só, que era a mistura de todas essas nações, que, então, juntas formavam esse império. Então, o que eles fizeram no Reino do Norte? Eles invadiram o Reino do Norte, e o Império Assírio era conhecido por ser um império e ter um exército muito brutal, ser um império que não tinha dó e praticava atos assim de profunda violência, tortura e tudo mais. Então eles invadiam as nações, as cidades, os reinos, conquistavam e traziam pessoas de outros povos para habitarem ali e se misturarem com esse povo. E foi isso que aconteceu com Israel. Então outros povos vieram até Israel e passaram a residir ali, se misturaram com os israelitas, e os israelitas do Reino do Norte foram espalhados e misturados por todo o Império Assírio. E o que aconteceu foi que o Reino do Norte nunca mais, depois disso, voltou a existir como povo de Israel. Eles foram totalmente assimilados pelos assírios. Então, eles de fato perderam toda a cultura judaica, perderam todas as raízes que eles tinham e de fato se misturaram com os assírios e formaram um novo povo. A gente vai perceber, eu já vou falar disso, mas que eles formam um povo que eles não são nem judeus nem assírios, mas é uma mistura de tudo isso, e essa era a tática de dominação da Síria. E o que aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Foi disciplina da parte de Deus. Eles caíram numa idolatria e escolheram não servir a Deus depois de repetidos avisos e tudo mais, então Deus derrama juízo sobre eles. Quais são as consequências disso? Misturaram-se as raças. E aí, aqui entra um aspecto interessante. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê frequentemente a figura do samaritano aparecendo. Jesus conta parábolas que tem samaritano. Jesus vai até a mulher samaritana. Quem que eram os samaritanos? E aí, isso daqui é uma coisa importante. Os samaritanos eram uma mistura, então, dos israelitas com os assírios. Quando misturou israelitas com o povo assírio, essa mistura de raças, de culturas, de línguas e etc., formou e deu origem aos samaritanos, que eram considerados pelos judeus. Por que na época de Jesus os judeus odiavam os samaritanos? Porque os judeus olhavam para os samaritanos como um povo misturado, como aqueles que são os bastardos, são aqueles que já foram israelitas, mas hoje não são mais porque se misturaram com povos sujos, com povos idólatras e tudo mais. Então eles eram vistos pelos judeus da época de Jesus como pessoas sujas, como pessoas misturadas, como pessoas que não são mais e não conhecem mais o Deus verdadeiro. E é por isso que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, ela fala, como que você, sendo homem, sendo judeu, vem conversar comigo? Porque os judeus e os samaritanos não se bicavam. Então, consequências da destruição do Reino do Norte, a mistura racial e o surgimento, então, dos samaritanos. E se você pesquisar na internet, até hoje, você tem uma pequena comunidade de samaritanos. Até hoje o povo samaritano existe. Hoje, eu pesquisei isso faz pouco tempo, e hoje é uma comunidade muito pequenininha, não sei quantas pessoas chegam, mas se eu não me engano, na última pesquisa que eu fiz, eu não vou chutar o número, mas assim, era poucos milhares de pessoas que existiam ainda da raça dos samaritanos, mas isso existe até hoje. Outra consequência, então, é o término da nação israelita. O Reino do Norte é definitivamente extinto. O que acontece também é que, nossa, mas então só ficaram as pessoas da tribo de Judá e Benjamim, todas as outras tribos não têm nenhum descendente? Não, existem alguns descendentes das outras tribos, porque alguns israelitas das outras tribos foram preservados porque eles foram para o reino de Judá. Então, embora assim, massivamente 10 tribos foram para lá e 2 ficaram aqui, alguns de lá vieram para cá. Então, alguns representantes de todas as tribos então foram preservados porque eles foram para Judá. Então, em 722 a.C., você tem o fim definitivo de Israel, o Reino do Norte. Então, esse é o fim. O que aconteceu com o Reino do Norte foi isso que aconteceu, eles foram extintos. E com o Reino do Sul, o Reino de Judá, o reino daqueles que que eram os descendentes de Davi, o que aconteceu com eles? Então, recapitulando, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, eles tiveram 20 reis, o Reino do Sul teve 20 reis, 8 fizeram o que era reto perante o Senhor, e todos eles eram descendentes de Davi, todos os reis que passaram por lá. E o que aconteceu com eles? Diferente do Reino do Norte, Deus não eliminou o Reino do Sul e não eliminou Judá, mas enviou Judá para um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Então eles foram levados como escravos e ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. E o cativeiro, isso daqui é uma coisa que pouca gente sabe e às vezes passa desapercebido. Mas o cativeiro não foi assim. De uma vez, eles invadiram e levaram todo mundo.
Mas o cativeiro para a Babilônia foi um cativeiro que se deu em 3 etapas. Então, o povo de Israel ele foi levado como escravo. A gente conta 70 anos desde a primeira invasão e desde a primeira vez que um pedaço foi levado como escravo. Mas, na verdade, você teve 3 invasões da Babilônia em Judá. E depois dessas 3 invasões, então, que definitivamente o povo é levado cativo e como escravo para a Babilônia. Eu vou abrir aqui nos textos que estão relatados lá em 2 Reis, então, a 2 Reis capítulo 24. Você tem aí nessa tabelinha, então, as 3 invasões, o que aconteceu e um resuminho para poder ficar mais claro aí para nós. Então, a primeira invasão foi em 606 a.C. O que aconteceu? Nabucodonosor, então, invadiu Israel e capturou o rei e os príncipes de Israel e os homens valorosos. O que ele fez? Ele invadiu Judá, e quem que ele levou como escravo? Só a nata do povo, só assim, elite, aqueles que eram melhores, aqueles que eram mais inteligentes, aqueles que eram nobres, aqueles que eram pessoas talentosas e assim por diante. Então, Daniel e os seus companheiros, eles vão nessa primeira leva, nessa primeira invasão e nessa primeira retirada de prisioneiros, então, para a Babilônia. É nessa que Daniel e os seus 3 companheiros são levados como escravos para a Babilônia. Nessa época, quem era o rei? Era o rei Jeoaquim. E essa história está narrada em 2 Reis, capítulo 24. Então, eu vou ler aqui esse texto. 2 Reis 24, versos 1 a 4, diz o seguinte: Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, por 3 anos, e ele, por 3 anos, ficou seu servo, e então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus. Caldeus é uma outra maneira de chamar os babilônicos. E bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Um detalhe importante. Deus havia profetizado por meio de vários profetas, várias vezes, olha, eu vou mandar cativeiro, se conserte, porque senão eu vou mandar juízo. Então, isso daqui não era novidade. Deus falou que ia fazer isso. Com efeito, sucedeu a Judá, por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. E aí aqui, então, fala da primeira invasão da Babilônia, que invade Israel, então, e enfim, começa o cumprimento da profecia do Senhor de que a Babilônia ia invadir e assim por diante. Então, eles, nesse período, eles levaram a elite do povo. Você pode ver também essas histórias narradas em 2 Crônicas, tem mais detalhes, e em Daniel também. Eles levaram a elite do povo e Daniel e seus companheiros são levados juntos. A segunda invasão foi em 598 a.C., também. Isso está relatado em 2 Reis 24, 14 e 16. Eu vou continuar lendo aqui. E aí agora é no reinado de Joaquim. E o texto vai dizer o seguinte. Transportou, eu estou em 2 Reis 24, 14. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Transferiu também a Joaquim para a Babilônia, a mãe do rei, as mulheres destes, seus oficiais e os homens principais da terra, e os levou cativo de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, e os artífices e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os o rei da Babilônia cativos para a Babilônia. Então, na segunda invasão, você percebe que ele fala que levaram não só agora os nobres, mas também os ferreiros, os artífices, os homens valorosos, e o texto vai dizer que mais ou menos 10.000 cidadãos são proeminentes, são pessoas importantes, pessoas habilidosas e tudo mais, são levadas cativas para a Babilônia, e o profeta Ezequiel foi levado cativo nesse período também. Então, um breve resumo: na segunda invasão, época do rei Joaquim, 2 Reis 24, 10 a 16, levaram a classe média como cativo, e Ezequiel também é levado cativo para a Babilônia. E a terceira invasão, onde finalmente, então, cai Jerusalém e o templo é destruído, 586. Então, normalmente, quando se fala do cativeiro babilônico, a data que se tem em mente é 586 a.C., porque é nessa data que a Babilônia, então, que os babilônicos invadem mais uma vez e pela terceira vez Jerusalém, e agora eles não só levam pessoas cativas, como eles destroem o templo e destroem a cidade, queimam todas as casas, eles destroem, devastam toda a cidade e levam
a grande maioria daqueles que restaram são levados cativos, então, para a Babilônia, ficando apenas aqueles assim que não serviam nem para ser escravos, pessoas deficientes, pessoas que assim eram consideradas que mão de obra inútil. Então, apenas esses são deixados em Israel nessa época, mas todo o resto é levado como prisioneiro, então, cativo para a Babilônia. E é importante isso, marque isso, porque o grande templo de Salomão, o templo que ele construiu, o templo glorioso, é destruído, é incendiado, e não só o templo, mas toda a cidade, os muros, tudo é destruído também na terceira invasão, então, da Babilônia ao reino de Judá, ao reino do sul. Um resuminho, Reis Edequias, isso está narrado em 2 Reis 25 a 22, eu não vou ler, é um texto longo, mas você pode ler depois, mas é isso que está escrito aí, que destruiu tudo, o templo foi incendiado, as casas foram incendiadas e tudo mais, e os que sobraram, então, são levados cativos para a Babilônia. Então, o que aconteceu no Reino do Sul? Eles foram levados como cativos, e você tem aí três ondas ou três invasões para que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Consequências do cativeiro babilônico. Primeiro, isso aqui é uma coisa interessante. Os judeus nunca mais cometeram o pecado da idolatria de imagens e deuses das nações vizinhas. Isso é uma coisa interessante, mas depois do cativeiro, você vai ver. Até então, a história dos judeus era sempre uma história de idolatria, 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 idolatria. Uma das coisas que parece que eles aprenderam foi que esse negócio de adorar imagens e adorar nações vizinhas e buscar outros deuses que não o Deus verdadeiro e o único Deus, parece que isso daí eles aprenderam, porque depois disso você vai ver uma nação que cresceu muito no zelo pelas coisas do Senhor, no zelo pela palavra do Senhor, e cresceram nisso de modo até não saudável, porque se tornaram legalistas. Então é depois desse período que surge alguns partidos e algumas seitas dentro da nação de Israel, como os fariseus, e a gente vai falar mais disso na semana que vem, quando a gente falar do período interbíblico. Mas depois disso, os judeus nunca mais cometeram, então, o pecado da idolatria, não mais mergulharam nisso. Você não vai ver depois disso história de eles erguendo altares para Baal e para outros deuses, como era muito comum a gente ler na época de Reis e Samuel e assim por diante. Outra coisa é que, então, eles se voltaram à lei do Senhor e tornaram-se judeus piedosos. Então, eles, depois do cativeiro, existe, então, um apreço pela lei do Senhor e um apego à lei do Senhor. Parece que eles entenderam que, opa, a gente não pode se afastar disso. Eles aprenderam a viver sem templo, porque isso aqui é uma coisa interessante, porque agora a nação se via longe de Israel, longe de Jerusalém, e sem templo. E o templo era muito importante na época deles para toda a vida religiosa. Então, eles aprendem a viver sem templo, e muito provavelmente é nessa época que surgem as sinagogas. As sinagogas judaicas você tem até hoje, mas sinagogas eram lugares onde os judeus se reuniam, então, para estudar a Bíblia, para estudar a Torá, o Antigo Testamento, e para ter o seu momento de adoração coletiva. Então, muito provavelmente foi nessa época da Babilônia e nessa época do cativeiro, embora, assim, quando você pega o que os estudiosos dizem sobre o surgimento das sinagogas, eles não conseguem precisar exatamente se foi nesse período ou se foi no período interbíblico, mas boa parte dos estudiosos dizem que muito provavelmente foi nesse período, então, do cativeiro, porque eles foram levados para longe e eles precisavam manter ali a sua fé, eles entenderam que eles se afastaram da palavra do Senhor, então eles criaram esses lugares onde então o povo se reunia para buscar a Deus e para estudar a lei do Senhor. Então, muito provavelmente é nesse período, quando a gente lê os evangelhos, que fala que Jesus foi nas sinagogas, quando Jesus então se levantou, quando a gente lê Atos, os apóstolos foram na sinagoga, e Paulo ia muito nas sinagogas pregar sobre Jesus. O que eram as sinagogas? Eram então esses espaços judaicos onde o povo judeu se reunia para estudar a lei e para cultuar ao Senhor, e muito provavelmente então as sinagogas surgem nesse período do cativeiro babilônico. E é nesse período que é introduzido, os judeus são introduzidos ao aramaico, que começa então a tomar o lugar do hebraico. Até então a nação de Israel falava hebraico, essa era a língua deles. Então, a partir do cativeiro babilônico, eles são introduzidos ao aramaico, e o aramaico começa então a entrar na cultura judaica, e provavelmente na época de Jesus, o pessoal, assim, a língua oficial, a língua natural do povo de Israel era o aramaico, que é uma variação do hebraico. O aramaico e o hebraico são línguas próximas, mas são línguas, é como se fosse um português e um espanhol, assim, são línguas próximas. Mas então no cativeiro, que eles vão lá para a Babilônia, que eles são introduzidos ao aramaico,
tanto que Esdras e Daniel são livros que escritos em parte em aramaico. Então toda a Bíblia é escrita, todo o Antigo Testamento é escrito em hebraico, com exceção de Esdras e Daniel, que tem alguns pedaços escritos em aramaico que vem dessa influência do cativeiro, da, assim, da troca de cultura, troca de experiências lá na Babilônia, e lá, como eles falavam hebraico, eles vão assimilando, então, essa nova língua. E surgiram as sinagogas, já falei disso daí, tá repetindo. Então, esse é o 8º período, gente. O período, então, o Reino do Norte é extinto e o Reino do Sul, ele é, então, levado cativo por 70 anos na Babilônia. E lembra-se que o cativeiro babilônico e a invasão babilônica veio em 3 ondas, até que, então, eles finalmente são levados totalmente cativos. O templo é destruído, a cidade também, e assim por diante. Bom, agora a gente entra no 9º período, deixa eu ver minha hora aqui, que também é um período mais rápido, mas é o período, então, que eles retornam da Babilônia, onde eles foram cativos, para, de novo, a Terra Prometida, a Terra de Canaã e a Terra de Israel. Quais são os livros que, desse período? Os livros de Esdras, Neemias, Esther e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Esdras, Neemias e Esther são livros históricos, os 3 últimos livros lá históricos do cânon hebraico, e Ageu, Zacarias e Malaquias são os 3 últimos profetas menores. Todos esses daí foram da época, então, do retorno, quando o povo sai lá da Babilônia para voltar para a terra. Qual foi o período? De 536 a 425, mais uma vez essas datas não são muito precisas, então você pode variar aí um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É um período de mais ou menos 100 anos. Esses períodos também, essas datas de 100 anos, 350 anos, são números aproximados também, só para a gente ter uma noção mais ou menos, se for um período mais longo, mais curto e tudo mais. Os principais personagens, o rei Ciro, rei persa, Zorobabel, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E a descrição desse período, depois de 70 anos de cativeiro, Deus milagrosamente traz eles, então, de volta para o povo de Israel e para a terra de Israel. E como é que foi o retorno, gente? Bom, o texto de Esdras vai nos dizer que o rei Ciro, um rei persa, e na época era um rei persa, mas você pode perguntar, mas não era o Império da Babilônia? Por que agora é um rei persa? Porque o Império da Babilônia caiu para o Império Medo-Persa. Nesses 70 anos surgiu um novo império, o Império Medo-Persa, e esse império derrubou, então, os babilônios. Então, o rei Ciro já é um rei desse outro império que surgiu já depois do Império Babilônico, e um rei persa. Então, em 536, tem o seu espírito despertado por Deus. Olha isso que interessante. Era um homem que não conhecia Deus, era um homem que não conhecia o Deus de Israel, era um homem que assim não tinha contato, não conhecia a lei, não tinha nada. Mas a Bíblia vai dizer que Deus desperta o espírito desse homem, que decreta, e ele faz um decreto no império, que era para libertar o povo de Israel para voltar para sua terra. Olha que coisa interessante. A gente percebe como Deus de fato é soberano, como a história está completamente e exclusivamente na mão de Deus, e como Deus dirige as coisas segundo a sua vontade, do jeito que ele quer. Olha o que diz Esdras, eu vou ler bem rapidamente esse texto. Esdras 1, de 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, e Deus tinha profetizado, vocês vão para o cativeiro pelo Jeremias, e vão ficar 70 anos lá, mas depois eu vou trazer vocês de volta. Ele diz, então, Deus despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, e ele fez um decreto, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, a pôr as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Deus desperta um rei persa, e esse rei faz um decreto falando assim, ó, todo mundo que é de Israel pode voltar lá, Deus me despertou, ele é dono de tudo, e ele falou que é para vocês irem lá, reconstruir as coisas lá, reconstruir o templo, reconstruir a cidade lá, e ele ainda decreta que todo mundo tinha que ajudar eles, dar prata, dar ouro, e assim por diante. Então, Deus dá não só a libertação, mas os recursos. E quando a gente lê Neemias, a gente vai ver Deus fazendo a mesma coisa, Deus despertando o rei para dar recursos para a reconstrução, então, da cidade e tudo mais. Então, Deus desperta o rei Ciro,
E o rei Ciro, então, como instrumento de Deus, é usado, então, para decretar o retorno do povo de Israel para Jerusalém, para a reconstrução do templo, da cidade e assim por diante. Isso daí é a questão lá. Ah, mas é o rei persa, não era o Império Babilônico? Mas, como eu disse, o Império havia sido já conquistado, já tinha passado para frente, já estava outro império estava nessa época. Então, e o retorno se deu em 3 fases também, assim como eles foram conquistados e levados cativos em 3 fases, o retorno também se deu em 3 fases, e eu vou passar por isso rapidamente, mas o primeiro retorno, isso está narrado lá em Esdras, capítulo 1 a capítulo 6, foi sob a liderança de Zorobabel, que foi um homem que Deus levantou, e Zorobabel foi o responsável por reconstruir o templo. É interessante que os 3 grandes personagens aí que lideram o retorno são Zorobabel, Esdras e Neemias, e cada um tem uma ênfase na sua volta. Cada um volta para fazer uma coisa e o seu ministério e a sua liderança sobre o povo tem uma ênfase maior. Então, qual foi a ênfase do ministério então de Zorobabel? Ele volta para liderar a reconstrução do templo, e os profetas Zacarias e Ageu são profetas desse período. Se você ler o profeta Ageu, você vai ver o seguinte, que Deus está, então, por meio de Ageu, confrontando o povo, dizendo o seguinte, olha, vocês estão preocupados com a sua casa, vão fazer casas bonitas para você, mas e o meu templo? E a minha casa? Vocês estão dando prioridade para as coisas de vocês e estão me deixando de lado. Estão deixando as minhas coisas de lado. Vocês têm que entender quais são as prioridades e tudo mais. E tanto o profeta, então, Zacarias como Ageu, foi dessa época da reconstrução do templo. Isso está narrado em Esdras de 1 a 6. Foi um período de mais ou menos 20 anos, então, e a grande ênfase, então, de Zorobabel, do retorno com Zorobabel, foi a reconstrução do templo. Isso, então, de 536 a 516. Você tem um segundo retorno, que agora é sob a liderança de Esdras. Isso está narrado em Esdras 7 até Esdras 10. E um profeta contemporâneo do ministério aqui de Esdras é o profeta Malaquias. Esse é um profeta do retorno também, depois do retorno do cativeiro. E a grande ênfase de Esdras é a reforma espiritual do povo. Se você ler o livro de Esdras, a partir do capítulo 7, você vai ver Esdras chamando o povo para confessar os seus pecados, ensinando, enfim, fazendo uma reforma espiritual e chamando o povo, então, a se consertar diante do Senhor, enfim, reorganizando a nação espiritualmente. Então, Esdras foi um grande líder espiritual para liderar o povo, que, imagina, eles ficaram 70 anos como escravos numa nação assim, que eles desconheciam, numa cultura estranha, e agora eles estão retornando e eles precisam reorganizar a vida espiritual deles agora como nação. Agora eles já tinham reconstruído o templo e precisava reorganizar as coisas. Então, Esdras é desse período e o profeta Malaquias também. Se você ler o profeta Malaquias, você vai ver coisas como assim, Deus confrontando o povo por meio do profeta, dizendo, olha, se for para oferecer essas ofertas aí do jeito que vocês estão ofertando, é melhor fechar o templo. Vocês reconstruíram o templo para quê? Para ficar dando essas ofertinhas aí? Porque aí o povo fazia assim, olha, como é para Deus? Ah, Deus tá tudo bem, Deus olha o coração. Então eles iam lá, davam oferta do cordeiro manco, do cordeiro cego de um olho, daqueles que já estavam doentes e iam morrer mesmo, daqueles que não serviam para nada. E o profeta Malaquias, então, confronta o povo, falando, não, gente, vocês têm que levar Deus a sério. E nós fizemos uma série no começo do ano agora, Levando Jesus a Sério, tem toda ela no YouTube, você pode ouvir lá, mas é toda a exposição de Malaquias. Então, o profeta Malaquias se enquadra dentro desse período do retorno, onde, sob a liderança de Esdras, o povo está sendo, então, reformado espiritualmente. E depois você tem um terceiro retorno, que é o retorno de Neemias. E Neemias volta para reconstruir os muros. Então, isso está narrado lá no livro de Neemias. Então, sob a liderança de Neemias, você tem a terceira parte do retorno, e então retorna aí de vez todo mundo que tinha para retornar, e os muros então são reconstruídos. Você conhece a história também, não sei se você conhece, mas está narrado lá em Neemias, é um livro muito bonito, que fala sobre como que milagrosamente em poucos dias eles reconstruíram todo o muro de Jerusalém, e assim a nação, porque uma cidade sem muros é uma cidade completamente vulnerável, então a nação pode de novo retomar mais confiantemente a sua vida como nação, agora com mais proteção. Então, e aí depois que Neemias termina de reconstruir os muros, ele depois de um tempo volta e comparece de novo, porque Neemias, lembra disso, ele era copeiro do rei Artaxerxes I. Então, ele pede autorização para o rei, vai lá, constrói os muros, fica um tempo lá, depois ele volta para conversar com o rei, se comparece diante do rei de novo, e depois ele volta de novo para Jerusalém, agora para administrar o país e continuar as reformas. Então, esses são
os 3 retornos aí, e percebe isso. Então, assim como o cativeiro foi em 3 ondas, em 3 fases, o retorno também do povo para Israel é um retorno em 3 fases. E uma curiosidade é que os estudiosos vão dizer que provavelmente foi Esdras quem organizou o livro dos Salmos. Então, até foi Esdras quem compilou, então, os 150 Salmos e fechou o livro de Salmos como nós o temos hoje. Os Salmos foram escritos, você tem Salmos desde Salmos de Moisés, até Salmos de Davi, até Salmos dessa época do retorno, depois, então, do cativeiro babilônico. Então, tudo isso é juntado e fechado no livro de Salmos. E um último slide, esse daqui é meu último slide. Se você for olhar aí, ó, a cronologia, então, de Esdras e Neemias, e essa cronologia aqui eu tirei da Bíblia de Genebra. Então, como que foi a cronologia exata aí de como as coisas aconteceram? Então, primeiro você tem a queda da Babilônia, em 539, e aí assume, então, o rei da Pérsia, aqui, ó, o primeiro ano do rei Ciro, 538. 537, retorna o povo com esse homem aqui, Sesbazar, e ele vem já meio que para começar a trazer algumas coisas. Depois você pode ler melhor disso lá em Esdras. Depois, então, em 537, eles edificam um altar, comemoram as festas. Então o povo volta para Jerusalém, edifica um altar ao Senhor e comemora as festas religiosas do povo. Finalmente, então, em 536, sob a liderança de Zorobabel, eles começam a reconstrução do templo. Eles têm que parar por um período aí de 16 anos, porque tiveram conflitos e pararam. Então, o templo ficou com a construção parada por um tempo. E aí, em 520, então é nessa época que o profeta Ageu chama eles para reconstruir o templo e assim por diante. Em 520, eles retomam as obras do templo. Em 516, tudo isso aqui é antes de Cristo, eles finalizam a obra do templo e dedicam o templo ao Senhor. Lembrando que o templo de Salomão era um templo glorioso, grande e tal. E esse templo aqui já é um templo bem menor, bem mais singelo, bem mais simples. Então eles finalizam a obra do templo. Em 458 antes de Cristo, Esdras então vai para a Babilônia, vai da Babilônia para Jerusalém. O povo é reunido e feito. Então ele faz a reforma espiritual. O povo faz aliança com Deus, despede as mulheres estrangeiras que viviam no meio deles, que Esdras faz isso. Olha, vocês estão cometendo o mesmo erro, vocês estão trazendo mulheres estrangeiras, daqui a pouco vocês estão adorando os mesmos deuses que elas. Então, vamos dar fim nisso daí. E eles fazem isso. Então, em 445, você tem o 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, primeiro, que é quando, então, Neemias começa lá a preparar as coisas para voltar para Jerusalém para a reconstrução da cidade. Em 444, então, ele volta, reconstrói os muros. Esdras lê o livro da lei para o povo comemora a festa dos tabernáculos, tudo isso aí está registrado em Neemias. E em 533, Neemias volta lá para comparecer diante de Artaxerxes e depois ele volta para Jerusalém e continua as reformas. Então, isso daí é uma cronologia dos acontecimentos de Esdras e Neemias. Isso daí eu tirei da Bíblia de Genebra, depois vocês podem ler lá. E, ó, gente, uma última coisa que eu queria falar, então tá aí o resumo, e hoje nós fechamos, então, desde o primeiro período até o último período do retorno, você tem aí os 9 períodos que narram a história do Antigo Testamento, e o meu objetivo ao fazer isso daqui é a seguinte coisa: você poder abrir a Bíblia em qualquer livro do Antigo Testamento e saber mais ou menos qual é o período. Por exemplo, eu abri lá no livro do profeta Joel. O que estava acontecendo na época? Bom, ó lá, Joel é da época do período do reino dividido. Então, o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte, o reino do sul. Opa, você já tem uma noção do pano de fundo da história. Quando você abre lá no profeta Ageu, nossa, mas reconstrução do templo, mas o templo não foi construído por Salomão? É porque Ageu ele profetizou num período já depois do cativeiro. A Babilônia já tinha vindo, já tinha destruído o templo. Então ele está numa época de reconstrução do templo. Nossa, você abre lá 1 Samuel. Não, 1 Samuel vai narrar a época do Reino Unido. A época ainda que Israel estava na transição da fase dos juízes para a época dos reis. Então o objetivo de ter esse panorama é te dar ferramentas e te dar informações para que você possa ler a Bíblia melhor, estudar a Bíblia melhor. Então eu quero fazer um desafio aqui para você, que é não só estudar aqui com a gente de quarta, mas pegue um desses livros aí da Bíblia, esses livros históricos ou algum dos profetas, e estude essas histórias. E leia agora, tendo todas essas informações,
leia, que você vai ver como as histórias fazem mais sentido e como você compreende melhor toda aí a história bíblica. Então, gente, nós fechamos aqui. Eu vou só citar, então, os 9 períodos. Primeiro, Origens. Segundo período, Patriarcas. Terceiro período, Êxodo. Quarto período, Conquista. Quinto período, Juízes. Sexto período, Reino Unido. Sétimo período, Reino Dividido. Oitavo período, Reino Cativo. E nono período, o Retorno. E assim, fechamos mais uma das nossas aulas. E agora nós teremos o nosso momento de perguntas e respostas.